Capítulo 3. Planos da Treva. Depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, pretextando numerosos negócios que o retinham na capital do império. Instalado no palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, junto de Calpurnia, Saul teve oportunidades numerosas de se avistar com o senador Públio Lentulus, mantendo ambos várias palestras sobre a Judéia e as suas regiões importantes. Intrigado com aquele olhar ardente e aqueles traços fisionômicos que lhe não eram totalmente estranhos, e lembrando-se perfeitamente daquele pai que o procurara ansioso e aflito em Jerusalém, acompanhemos o senador em uma de suas palestras íntimas com um interessante desconhecido, na qual o abordou com essa pergunta inesperada. Senhor Saul, já que sois filho das cercanias de Jerusalém, vosso pai porventura não se chamaria André de Gioras? O liberto mordeu os lábios diante daquele ataque direto ao assunto mais delicado da sua existência, respondendo dissimuladamente. Não, senador. Meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia. Meu pai era um agricultor miserável, que não possuía outra coisa além dos seus braços para o trabalho de cada dia. Eu tive, contudo, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram para a liberdade e para a fortuna. E hoje, o meu genitor, com o pouco que lhe forneci, aumentou as suas possibilidades de trabalho, desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no templo. Mas por que me perguntais? O senador franziu o sombrolho em face de tanta desenvoltura na resposta, mas, sentindo-se aliviado por lhe parecer que não se tratava de fato do Saul de suas penosas lembranças, respondeu com mais desafogo de consciência. É que eu conheci ligeiramente um agricultor israelita por nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. E a conversação seguia o ritmo normal das conversações, sem importância nos ambientes de convencionalismo da vida social. Saul, entretanto, deixava transparecer fulgor estranho no olhar, como quem se encontrava extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo para executar seus tenebrosos planos de vingança. Um móvel oculto e inconfessável o retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Massília, onde seu nome se radicara a grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel era o intenso desejo de se fazer notado pela jovem esposa de Plínio, cujo olhar parecia atraí-lo para um abismo de amor violento e irreprimível. Desde o instante em que a vira com os adornos do noivado, no dia venturoso de seu enlace, parecia haver lobrigado a criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Na realidade, os filhos de seus antigos senhores mereciam o seu respeito e o maior acatamento. Todavia, uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentúlia a qualquer preço, ainda que fosse o da própria vida. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça amorosa e espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais que observara agudamente nos poucos dias de permanência na cidade, o autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo das suas idealizações. E foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que 2 meses se passaram, de expectativas inconfessáveis e angustiosas, sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau do seu afeto, da sua admiração e estima sob as vistas amigas e confiantes de Plínio.
Na solenidade de suas preocupações íntimas, considerava Saul que, se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta do seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai, indo buscar o jovem Marcos Lentulus para o lar paterno e liquidando o pretérito de visões tenebrosas. Contudo, se acontecesse o contrário, executaria os seus diabólicos projetos, deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte. Nessa época, corria já o ano de 47, e sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha, vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Em vão desposara Aurélia a Emiliano Lúcius, que, para ela, não representava de modo algum o tipo do homem que o seu temperamento supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e na sua própria companhia, procurou recorrer às ciências estranhas de Araxes, célebre feiticeiro egípcio que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do Esquilino. Araxes, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte, era um iniciado do Antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana, então em pletora de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado instituto da família. Explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a sua ciência espiritual na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com as suas drogas venenosas e seus estranhos conselhos. Procurado discretamente por Fúvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita e ali mesmo, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o seu espírito estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível, ante uma trípode e outros petrechos de ciências ocultas, com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar a mente sugestionável dos consulentes numerosos que lhe solicitavam a solução dos problemas da vida. Ao cabo de longos minutos de concentração, com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes: Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual, no passado longínquo. Vejo Delfos nos dias gloriosos do seu oráculo e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que lhe não pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos e a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta de sua mãe acompanhava a palestra, tocada de impressão indefinível. Que me dizeis? Replicou a jovem senhora no auge da sua sensibilidade ferida. Outras vidas? Um homem que não me pertencia? Que vem a ser tudo isso? Sim, nosso espírito neste mundo, redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Tem longa série de existências que enriquecem o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor, e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer os seus desejos violentos e indignos. Por aqui hão passado inúmeras criaturas. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores, mas para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua reflexão for ao ponto de provocar esse homem, em consciência honesto até agora, é possível que o seu coração também inquieto venha corresponder aos seus caprichos. Contudo,
busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino reuniu agora a alma gêmea da sua, e um caminho áspero de provações amargas os espera no futuro. Para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e de sua grandeza espiritual, não se interponha no caminho dessa mulher considerada pelo seu espírito como poderosa rival. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar à senhora suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes. E aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor, nada mais é que capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa, e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal, mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Aurélia estava lívida, ouvindo essas palavras que considerava atrevidas e injuriosas. Desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Fúlvia, porém, tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, arguindo-o com energia. Araxes, feiticeiro impudico, que queres dizer com essas palavras? Insulta-nos? Poderemos fazer cair sobre tua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E porventura não os tereis também, nobre senhora? Revidou ele imperturbavelmente. Estaríeis assim tão sem culpa para não vacilar em condenar-me? Fúlvia mordeu os lábios, tremendo de ódio e exclamando com fúria. Cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor? Não me parece, murmurou o feiticeiro com serena ironia. Pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. E ao demais, que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar, na intimidade, um velho feiticeiro do Esquilino. É verdade que muitos males tenho praticado na minha vida, mas sabem-no todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para cobertar a hediondez da minha miserável existência. Ainda assim, quero salvar a mocidade de tua filha do lôbrego caminho de tuas perversidades, porque na hipótese de seguir-te ela os coleios de víbora, na senda da esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Fúlvia desejou revidar energicamente aos insultos de Araxes, repelindo aquelas expressões injuriosas, recebidas como atrevimento supremo, mas Aurélia, receosa de novas complicações e compreendendo a culpabilidade de sua mãe, tomou-lhe do braço, retirando-se ambas silenciosamente, sob o olhar zombeteiro do velho egípcio, que voltara a empilhar pacotes de plantas entre numerosos vasos de substâncias estranhas. Pouco tempo, contudo, pôde ele empregar na sua faina solitária e silenciosa. Dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia à porta. Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem, ainda jovem, uma figura singular e sugestiva. Era Saul que recorria aos mesmos processos misteriosos na ânsia de possuir, a qualquer preço, a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro, a serviço de suas pretensões descabidas. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as 2 personagens do nosso penoso drama, Saul expunha ao adivinho as suas torturas amorosas, junto daquela mulher honesta e digna. Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Araxes esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Sua hesitação, todavia, durou poucos instantes, porque em breve se fazia ouvir com voz pausada e soturna. Judeu! Disse ele austeramente. Louva o Deus de tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair.
Mandam as leis severas da tua pátria que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos. Perseguiste uma jovem mulher de mistérios sagrados, conduzindo-a à miséria e à morte, com os teus desvarios nefandos e dolorosos. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo e proteção à face deste mundo. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. O moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguia a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. Arrancando uma bolsa de moedas, acariciou-a nas mãos como a excitar a concupiscência do adivinho, exclamando com voz quase súplice: Araxes, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres, pelo valioso auxílio da tua ciência, pelo amor de teus deuses. Consegue-me a simpatia dessa mulher e recompensar-te-ei generosamente a preciosidade dos esforços despendidos. Os olhos do mago egípcio faiscaram ao clarão de sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de cornucópia, reluzente de ouro, como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza: Meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti, e suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Mas existe, então, ainda outro homem? Sim. Revelam-me os signos do destino que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Saul fez um gesto de enfado, como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos ciúmes, murmurando entre dentes: Ah, sim. Agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de Avênio. E, elevando a voz como quem estivesse jogando a derradeira cartada da sua ambição, falou com ansiedade: Araxes, eu peço-te ainda uma vez, faze tudo. Pagar-te-ei regiamente? A fronte do mago curvou-se de novo, em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse, no invisível, alguma força tenebrosa, propícia aos seus sinistros desígnios. Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo: Parece que haverá uma oportunidade para sua afeição daqui a algum tempo. O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Dizem os signos do destino que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição, de sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo e dolorosa abnegação no Instituto Sagrado da Família. Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o meu amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Dar-se-á, então, alguma coisa? Perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquirições do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer que os separe no ambiente doméstico? Eu mesmo não saberia dizê-lo. E cada qual será obrigado a um ascetismo fiel e a uma dedicação inquebrantável? Manda o determinismo do destino que assim seja. Mas não só o esposo como a companheira podem interferir nessas provas, contraindo novo débito moral, ou resgatando o passado doloroso com o preciso valor moral nos sofrimentos, empregando no determinismo das provações purificadoras sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nesta época. E quanto tempo deverei esperar para que isso aconteça? Perguntou Oliberto, fundamente preocupado. Alguns anos. E será inútil tentar qualquer esforço antes disso? Perfeitamente inútil.
Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante e é justo que neste intervalo cuide dos seus negócios materiais. Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recônditos segredos da sua vida, passando as suas observações pelo crivo da consciência. Deu-lhe a bolsa recheada, agradecendo a atenção e prometendo voltar em tempo oportuno.